Vai começar. Já começou a gravar? Uhum. Beleza. Você vai ficar ou vai ficar aí? Posso ficar, eu posso sair. Tu prefere que eu saia? Faz. Se eu sair daqui a pouco te atrapalha? Não. Pode? Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É uma felicidade muito grande nós estarmos aqui novamente para, através dessas palestras virtuais, interagirmos, meditarmos acerca dos ensinamentos de Jesus, iluminados pela Santa Doutrina Espírita, esse Consolador, que vem abrir os nossos olhos para muitas questões até então incompreendidas na vida, no mundo, na natureza, e principalmente nos fazer compreender a Deus de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais justa para com todos os seus filhos. É interessante pensar que grande parte das religiões ditas cristãs apresentam em seu corpo doutrinário uma ideia do retorno de Jesus. De que desde a sua crucificação e morte, Jesus, então, voltaria depois de um tempo, dando-nos a entender a ideia de que desde que Jesus partiu, nós estamos aguardando seu retorno e sofrendo a sua ausência. Seria muito difícil imaginar viver no dia a dia, num mundo de grandes provas e desafios, sem a presença do Mestre. Seria torturoso imaginar que Jesus haveria de voltar apenas um dia, não se sabe quando, para salvar a todos nós novamente. No entanto, com o advento da doutrina espírita, nós compreendemos de uma forma muito mais acentuada essa questão. E podemos dizer, sem sombra de dúvidas de errar, que Jesus não retornará. Não retornará simplesmente porque Jesus, ele nunca nos deixou. Jesus, o peregrino, o amigo, o instrutor de todos os tempos, o amigo de todas as horas, ele segue ao nosso lado a todo dia, a todo instante, em todas as situações, nos orientando, nos incentivando, nos guiando, nos protegendo sempre. É preciso, porventura, nesse sentido, encontrar Jesus, sentir Jesus, abrir os olhos, expandir os sentidos e percebê-lo ao nosso lado sempre. O evangelista Lucas, assim como Marcos, relatam uma história muito bonita que aconteceu no tempo de Jesus, logo após a sua crucificação. O evangelista Lucas, ele nos conta uma história de que dois discípulos do Mestre vinham caminhando de Jerusalém rumo a Emaús. Era tarde, o sol já se preparava para se pôr e eles vinham conversando entre si a respeito de todas as coisas que haviam acontecido nos últimos dias. E sucedeu que, enquanto esses dois discípulos conversavam, tristes, queixando-se nessa estrada, Jesus, o próprio Mestre, apareceu e começou a caminhar junto com eles. Os olhos, porém,
desses dois discípulos se encontravam fechados e os impediam de reconhecer aquele companheiro que os acompanhava no momento. Então Jesus disse para eles dois: que palavras são estas que vocês trocam enquanto caminham? Eles então pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, virou para aquele homem e disse: tu és então o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram neste dia? Então ele respondeu: quais coisas? E então eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que se tornou um profeta, que se tornou um grande homem, que realizava grandiosas obras, que proferia poderosas palavras, mas que as autoridades o prenderam e o entregaram à morte e o crucificaram. E disseram: ora, nós esperávamos que Jesus fosse o nosso Salvador, o nosso libertador. Agora nós não sabemos o que fazer, nós estamos completamente perdidos, nós estamos desesperados, nós estamos entristecidos. E então Jesus disse a eles: ó nécios e tardos de coração, por acaso não sabe o que disseram os antigos profetas? Que era necessário que o Cristo padecesse para que todas as coisas se concretizassem e para que ele entrasse na glória? E então, começando por Moisés, ele começou a explicar para aqueles dois discípulos, interpretando todas as Escrituras a respeito dele mesmo. E ao se aproximarem da aldeia para onde estavam indo, o sol já havia descido do horizonte e a noite se fazia. Jesus então quis tomar um outro caminho, mas os dois falaram: por que você não fica com a gente? Essas terras são perigosas, está de noite. Ao amanhecer então, você parte. E então Jesus aceitou. Entraram então no casebre, sentaram-se na mesa, e aquele homem, reclinando-se, tomou um pedaço de pão, ergueu ao alto, abençoou e depois partiu, dando aos dois que estavam à sua frente. Seus olhos então foram abertos. Eles se entreolharam e, assustados, não acreditaram no que estava acontecendo. Eles então disseram: é Jesus que está conosco. Mas no momento em que eles retornaram a visão para o homem, ele havia desaparecido. E nesse instante, os dois discípulos, na estrada de Emaús, retornaram para Jerusalém para contar a todos que Jesus continuava entre eles. Essa história que esses dois discípulos vivenciaram logo após a morte do Cristo, ela é muito significativa para todos nós e nos apresenta valiosos aprendizados. Primeiro, da imortalidade do Espírito após a morte, porque logo após a crucificação e a sua morte, o Cristo apareceu para eles dois na estrada de Emaús, os acompanhava lado a lado, conversando, trocando palavras. Nos apresenta valiosos aprendizados, profundas lições relativas à fé, ao entendimento da vida espiritual e ao amor irrestrito de Jesus por todos nós. Essa história é relatada por Lucas, por Marcos. Ela é muito importante de ser meditada em todos os tempos, porque nos mostra que Jesus, em momento algum, nos abandonou. Nos mostra o profundo amor que o Mestre tem por cada um de nós e que ao nosso lado caminha como um verdadeiro amigo. Jesus
é o sol que ilumina a escuridão. Jesus é a luz do amanhecer que desperta todos os homens. É o farol que nos guia na estrada da vida, nos deixando passos, marcas para serem seguidas. O fato é que diante dessa situação, o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele é muito enfático para nos dizer que ainda hoje existem muitos aprendizes na estrada de Emaús, todos os dias. Esses aprendizes somos todos nós, que no mundo ainda pouquíssimo compreendido, que em uma vida ainda não entendida dos seus objetivos, nos encontramos amargurados, nos encontramos atormentados pela angústia. A dúvida penetra a nossa alma, enrijece o nosso coração, esfria o íntimo do nosso ser. Somos tomados por um abatimento, por uma negação. O fato é que aqueles 2 discípulos, eles traziam os olhos fechados para qualquer tipo de percepção decorrente da desarmonia íntima produzida pelo trauma emocional. Esqueceram, assim como nós esquecemos durante todos os dias de nossa vida, as palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o médico das almas e venho lhes apresentar o medicamento para a cura de todos os males. O amor. O único medicamento da farmácia divina e que é capaz de sanar e curar todos os males do indivíduo. Não podemos esquecer de Jesus. Precisamos sentir Jesus. Precisamos abrir os nossos olhos e saber que o mundo não está em desgoverno, que a nossa vida não está perdida, que nós não temos recursos necessários para vencer, que nós somos fracos e que não temos ao nosso lado ninguém que possa nos ajudar a suportar a carga do dia a dia. Nós temos Jesus. Jesus está aqui. Ele não irá retornar, porque ele nunca se foi. Jesus nos deixa uma grandiosa lista de ensinamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 ensinamentos. Antes de sermos, Jesus já era. E nesse sentido, nos deixa muito claro Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que Jesus foi o responsável por modelar, por criar o nosso orbe, o nosso planeta. Quando veio Moisés, Jesus o conduzia. E através de Moisés, aprendemos a amar a Deus, acima de todas as coisas. Jesus então personifica-se como um humano e vem ao nosso encontro e ensina-nos a amar o próximo como a si mesmo. E logo em seguida, Jesus vem novamente, como em todos os tempos, e através da doutrina dos Espíritos, que são as vozes dos Espíritos Celestes que guiam a humanidade inteira, nos ensina: ama a ti mesmo. Porque é impossível amar a Deus sem amar o próximo. E é impossível amar o próximo sem amar a si mesmo. Nessa busca pelo autoconhecimento, pela transformação, pelas experiências que as provas da vida nos proporcionam, nós vamos estudando a nós mesmos. Nós vamos adquirindo uma maturidade emocional, um senso crítico, uma análise pessoal.
E assim vamos identificando em nós a necessidade da mudança, a necessidade do crescimento, a necessidade do aprimoramento. A partir de então, aceitamos-nos como somos. Diante das necessidades de progresso, nos esforçamos para progredir. Nos auto-perdoamos. E nesse sentido, quando desenvolvemos o auto-amor, passamos a olhar o outro com um olhar de maior ternura. Passamos a olhar o outro com um olhar mais amoroso, reconhecendo no próximo o nosso irmão. E somente assim podemos estabelecer a nossa conexão profunda com o divino, com Deus, amando-o, porque Deus está em tudo. Deus está em todas as coisas. Deus está no próximo. Deus está em mim. Jesus, portanto, jamais nos deixou. Precisamos senti-lo. Precisamos buscá-lo. Precisamos compreender que Jesus não se encontra preso a uma cruz e nem se encontra a lerros de distância de nós. Está em íntimo contato com todos nós. Precisamos então dessa forma entender que o cristianismo, ele não se reduz a teorias. O cristianismo, ele é luz, é verdade, é vida. E citando mais uma vez o benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Vida, ele nos diz: por onde formos, Jesus, o Mestre silencioso nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na vida pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Em todas as circunstâncias, Jesus nos convida ao exercício do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário da sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho. Mas diante dessas palavras do Mestre, muitos podem dizer: mas eu não consigo. Eu não quero. Porque toda vez que estamos diante de alguma situação e dizemos: eu não consigo, na verdade eu estou dizendo: eu não quero. Porque sempre quando nós verdadeiramente queremos, nós conseguimos. Desde que nós não desistamos, sempre haverá uma chance de vitória. E principalmente por saber agora, com uma forma mais aprofundada, da vida, do universo, da nossa própria existência. Sabemos que Jesus está ao nosso lado sempre. Sempre. E Ele espera um momento em que nós retornemos a nossa visão para Ele. Ele espera um momento em que nós possamos abrir os olhos e enxergá-lo, para que nós não sejamos como Cleopas e o seu amigo na estrada de Emaús, que andando ao lado do Mestre não o reconhecia, por conta dos sentimentos desequilibrados, da desarmonia íntima que eles estavam no momento. É muito comum, portanto, nós, quando nos encontramos diante de uma dificuldade, diante de uma aflição, diante de uma prova, nós nos desestruturamos todo. Nós perdemos completamente a linha de raciocínio, nós nos enraivamos, nós nos entristecemos, nós atacamos a Deus, nós dizemos: Deus não existe, é injusto,
Por que isso está acontecendo comigo? É preciso então meditar diante dessa situação, parar e pensar. Diante de uma dificuldade, eu preciso, de início, manter a paciência. Porque a paciência já é o início da resolução do problema. Porque diante da dificuldade, diante de uma situação difícil, eu preciso tomar o primeiro recurso que encontra-se nas minhas mãos, que é a prece, que é a oração. Ao invés de dizer, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei que caminho tomar, se recolhe um pouco, entre em prece e deixa o teu coração falar. Harmoniza-te. Harmoniza-te e sente a presença de Jesus a te envolver. Porque para Jesus não existem causas perdidas. E consequentemente para nós também não. Porque tudo nos fornece um aprendizado, nos favorece um crescimento. E eu tenho certeza que todos já passaram por situações como essas. E pelo fato de não mantermos a tranquilidade, nós não encontramos a solução do problema. E depois de um tempo, a gente para e pensa, meu Deus, estava tudo aqui na minha frente. E eu não enxerguei. Era tão simples. Naquele dia que nós perdemos a chave da casa, ao sair a chave do carro, e naquela pressa, na agonia, naquele desespero, a gente corre de um lado para o outro, não acha a chave. E do nada alguém, olha aqui a chave. Estava em cima da mesa o tempo todo. Se nós não conseguimos encontrar uma chave, por conta da nossa agonia, do nosso desespero, a chave que estava lá o tempo todo na nossa frente, como poderemos querer encontrar Jesus? Como poderemos querer ouvir a sua voz a nos orientar, a nos instruir? Se nós não conseguimos encontrar a chave por conta do nosso desespero, quiçá ouvir a voz do Mestre, a nos orientar o caminho que devemos seguir. Diante dessa questão, o que está em jogo aqui não é a análise da capacidade de Jesus de vir ao nosso encontro. Isso está completamente fora de cogitação. Porque Jesus tem toda a capacidade e vem ao nosso encontro. O que está em análise nesse ponto, nessa situação, é onde está a nossa capacidade de perceber a Jesus, de perceber as suas lições, os seus ensinamentos. Porque Jesus está o tempo todo com a gente. Mas será que nós estamos o tempo todo com Ele? Como sentir Jesus? Como vivenciar? Como desfrutar da presença do Mestre na nossa vida? E o próprio Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse: eu, o divino jardineiro, cultivo a tua alma no silêncio dos teus pensamentos. No silêncio dos teus pensamentos. Ou seja, é preciso nós estarmos harmonizados conosco mesmo para nós nos harmonizarmos com Jesus e assim sentir a sua presença. Mas há um outro ponto muito interessante também para a análise dessa temática sobre sentir Jesus, que é um trecho do Evangelho contado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque certo dia, à noite, encontravam-se todos eles no barco, no mar. E então,
Na quarta vigília da noite, os discípulos viram um homem caminhar sobre o mar e ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas prontamente Jesus disse: animai-vos, sou eu, não temam, sou eu que estou aqui. E então, olhando Jesus andando sobre as águas, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. E Jesus então disse: vem, pode vir. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, quando Pedro se deu conta dos ventos fortes, da maré forte, ele começou a ter medo. Começou a afundar e gritou dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu as mãos para ele, o ajudou a subir e disse: ó homem de pouca fé, por que duvidastes? Essa história também é muito significativa para a nossa vida e para a nossa análise. Porque nós somos como Pedro, que ao primeiro momento nos enchemos de coragem, exaltamos a nossa fé, estamos plenamente convictos de que iremos caminhar para a direção de Jesus. Mas quando percebemos os ventos, quando percebemos o mar revolto, nós começamos a ter medo e afundamos. Quando nós começamos a sentir a carga do peso, quando nós começamos a sentir a dor das aflições, quando nós começamos a perceber o espinho que fura a nossa carne durante as atribulações da vida, nós esquecemos a nossa fé. Passamos a dar atenção mais ao vento revolto, ao mar revolto e afundamos. Nós precisamos seguir, mantendo a nossa fé firme. E por mais que os ventos soprem, por mais que as ondas revoltas queiram nos afogar, mantenhamos-nos firmes andando sobre as águas. Andando sobre as águas da vida, passando por todas as aflições, mantendo o nosso foco única e exclusivamente para encontrar Jesus, para sentir Jesus. Mas não há problema em fraquejar. Não há problema se nós sentirmos medo. Não há problema se o vento, se a tempestade nos acabrunhar o coração. Porque Jesus, Ele vai estar lá sobre as águas, nos estendendo as mãos, ao nosso lado sempre, sem pestanejar. Porque o importante é nós estarmos sempre ao lado de Jesus. Existe uma música católica que eu gosto muito e que toda vez que eu a escuto, eu sinto como se fosse Jesus falando no meu coração. Porque ele diz: tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permaneço